voltamos à entrevista com a viúva Dr. Jolindo Martins, Dona Ivone Evaldo Martins, e o seu neto Renato Martins. Falávamos no bloco anterior sobre como era a medicina praticada pelo Dr. Jolindo Martins, né? Era uma coisa muito superior àquela consulta médica de consultório, né? Ele se preocupava com aspectos da família, de como ela vivia, alimentação das crianças. Ele se preocupava com a criança, principalmente a criança mais pobre. Ele queria melhorar o padrão de vida dessas crianças. Pedia ao governo para baixar o preço do leite, para facilitar a compra de leite, porque compravam leite em pó e faziam uso na quantidade que eu já lhe disse. Ele, como autoridade médica, ele também tinha contatos na área política, né? Por conta dessa militância dele, né? Como um médico preocupado com a sociedade. Ele tinha amigos, pessoas que ele podia ele confiar. Tinha Johnny Santos Neves, deu muito apoio a ele. Um dia, Bianco, doutor Bianco, que eu chamo de Bianco, né, que era amigo nosso, foi à minha casa e me pediu: Ivone, faz Jolinda aceitar a cadeira de pediatria na faculdade, porque eu só abro a faculdade quando Jolinda aceitar a cadeira de pediatria, porque eu não tenho outro para botar na cadeira. A faculdade foi aberta em 1960. Pois é, e ele foi o primeiro professor de pediatria da faculdade e o único. O envolvimento dele com o hospital infantil, como é que surgiu? Ele adorava cuidar daquele hospital. Sim. Ele ia para lá de manhã, vinha almoçar, de tarde, se tivesse criança passando mal, ele voltava lá antes de fazer consultório, ele ia lá de noite. No Natal era uma festa. Íamos nós, eu, ele, minha filha, filho que quisesse ir, levar presente, um para cada criança. Eu recolhia com a Praia do Canto todinha, todas as famílias me ajudavam. E elas sabiam que era para o hospital infantil e me doavam o que podiam me dar. Sim. Nós entrávamos no hospital, as crianças já estavam deitadas. Íamos de propósito, 8, 9 horas da noite. Tudo meio em penumbra, nós engatinhávamos por debaixo das camas, botávamos o presentinho ali no pé da cama. Para fazer o papel do Papai Noel. Fazer papel de Papai Noel. Aí, quando nós acabávamos, que saíamos, um Natal foi uma coisa linda. Quando nós começamos a descer a ladeira de automóvel, nós começamos a ver a luz do hospital se acender. Era as crianças. E o barulho, um sopra a corneta, o outro toca não sei o quê, o outro grita. As crianças acordaram, acharam os presentes. Foi uma festa. Era isso que ele gostava, o coração dele só gostava de ouvir essas coisas. Era um idealista e um sonhador, né, vó? Era um sonhador. E um permanente, incansável, denunciador da realidade. Uma das frases dele... Se ele fosse contrariado no que ele achava que era o certo para a criança, ele discutia com o governador, com a mulher do governador que tomava conta da Legião Brasileira de Assistência. Ele discutia com o prefeito. Eu me lembro que uma vez ele discutiu com o bispo da arquidiocese daqui. Eles dois, ele dizia, mas esse homem é impossível, com ele ninguém aguenta, tem que discutir com ele. Os dois conversavam, eram amigos, se respeitavam,
mas ele não cedia, os pontos de vista dele tinham que ser aqueles. Era sobre as mães solteiras, vó, que ele e os pais dessas crianças. Eu lembro dessa, vovô me passava essa história, e a frase que ele sempre me passava era: ninguém pode me impedir de ter um lindo sonho, como não há quem nos impeça de fotografar e exibir a realidade brutal. Então ele era muito incisivo na forma de falar. Sim. E isso que tinha autoridade, né? Tinha. Autoridade profissional. Ele sentia que ele era respeitado e ele, quando tinha as ideias dele para resolver as coisas sobre criança, ele jogava no jornal, ele falava alto, ele falava com quem precisasse do governo, da prefeitura, procurava e dizia: eu preciso que você faça isso, 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 senão as crianças não vão ter melhor. E não ocupou cargo assim público, ele utilizava médico, ele era um médico. Renato, fala um pouquinho dessa preocupação dele com as mães solteiras. Ele dizia o seguinte: fala, vó. Porque só existe mãe solteira e não se fala em pai solteiro? Por que as mães têm que assumir que são solteiras, tiveram filho, criam sozinhas? E os pais? Por que não faz o mesmo com os pais? Porque na certidão de uma criança dessa nunca tinha o nome do pai. Um dia ele perguntou a uma... Já com ideias feministas nessa época. Né? E criou o primeiro banco de leite aqui do Espírito Santo também. Também. Isso é a pupileira que ele lutou na Praia do Canto, né, vó? Hoje a gente fala de creche. Existe até hoje. Inclusive ele projetou essa pupileira. E como projetou também a área de isolamento, né, do hospital infantil, tem uma ala que ele colocava as crianças em isolamento. Ele até que construíram o isolamento. Porque o hospital infantil não tinha isolamento e ele não aceitava aquilo. Tem que se construir um isolamento aqui. Brigou, fez a planta, ele que fazia. Ele projetou. Eu dizia sempre que ele poderia ter sido engenheiro, arquiteto e acabou pediatra. E na adolescência, isso é a história que ele me contava do violino, né? Que ele tocava um violino, vó. Essa aí. O que me faz lembrar de vovô, no início nós comentamos do Dom Quixote, é que como ele faz falta essa personalidade hoje, desse médico preocupado com a prevenção, com o saneamento. Na época do meu avô, o que ele fazia pela criança era... Vovó que pode comentar mais, né? Porque ela acompanhou. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.